Oi, gente, salve a todos que a paz do Senhor. Hoje eu queria estar falando sobre os anjos, tá? O que a gente mais vê hoje nas igrejas são pessoas adorando os anjos, tá, gente? Então, isso não é certo, tá? E eu vou estar falando hoje sobre os anjos, tá? A Bíblia menciona, fala de 3 classes de anjos, tá? Que são os querubins, os serafins e o arcanjo. Os querubins, eles estão no plural. Os serafins também estão no plural. E o arcanjo está no singular, tá? Que é um só, tá? Os querubins são vários, que é querube. Se eu não me engano é querube, que está no hebraico. Mas, mesmo assim, para o nosso quer dizer que é plural, tá? Que são vários. Tanto é que Satanás era um querubim ungido, preparado. Então, os querubins, gente, eles foram feitos para proteger coisas sagradas que ninguém poderia tocar, tá, gente? É o que a gente vai ver lá no Éden, no Jardim do Éden. Quando o homem peca, que ele é expulso do Jardim do Éden, Deus vai colocar os 2 querubins, né? Ali no Éden, no oriente do Éden, para que eles venham guardar a árvore da vida. E desde ali, gente, ninguém mais conseguiu encontrar o Éden. Ninguém encontra, tá? Ninguém conseguiu tocar, porque Deus colocou ali os querubins justamente para que venha proteger, tá? Para que ninguém viesse tocar na árvore da vida. Então, os querubins, eles foram seres criados por Deus que guardam coisas sagradas. A gente vai ver também os querubins na Arca da Aliança. Quando ali, Deus vai mandar ali eles fazerem a Arca da Aliança, Deus vai colocar 2 querubins na Arca da Aliança, tá? Ali em cima da Arca da Aliança, 2 querubins ali na Arca da Aliança. E a Bíblia vai dizer, gente, que ninguém podia tocar na Arca da Aliança. Era algo sagrado que ninguém podia tocar, tá? Os querubins estavam ali. Só quem podia tocar na Arca da Aliança era o sumo sacerdote, isso uma vez por ano. Qualquer outra pessoa tocasse na Arca da Aliança era morto, gente, tá? Então, por quê? Porque era coisa sagrada que ninguém podia tocar. Por isso estavam ali os querubins, tá? Então, Satanás também era um querubim, tá? Não se esqueça disso. Ele foi feito para proteger coisas sagradas, mas ele não quis, tá? Ele preferiu profanar, deixar o orgulho entrar no coração dele, tá? Mas ele era também daí. Então, essa classe de anjos são vários anjos querubins, tá? Que protegem coisas sagradas. E também tem os serafins, que são aqueles que... me esqueci agora, que arde em fogo, né? Ardentes em fogo. Como a gente vai ver lá os serafins, lá no livro de Isaías, né? A Bíblia vai dizer que Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías vai dizer: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As suas vestes eram tão grandes que cobriam todo o templo. Os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 eles voavam, e não cessavam de dizer uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, porque toda a terra está cheia da sua glória. Então, os serafins estavam ali, né? Ali. Então, Isaías viu, né? E eles pegaram ali uma brasa viva do altar. Quando Isaías viu essa visão, ele vai dizer: ai de mim, porque estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então, a Bíblia diz que um dos anjos voou com uma brasa viva do altar e tocou nos lábios do profeta, e foi tirado ali, foi purificado o seu pecado.
O sangue de Jesus é poderoso também para purificar o meu e o teu pecado. Então, isso quer dizer os serafins também, tá? Que são seres que ardem fogo. Tem parte da Bíblia que diz que os anjos, eles são como o vento, né? Como um vento. Então, eles estão ali também no trono de Deus, que são os serafins, tá? E tem também o arcanjo, né? A Bíblia fala do arcanjo Miguel, tá? Então, quer dizer que não está no plural, não são vários, é um só, tá, gente? É um só. Então, os anjos, eles têm força, sim, eles têm poder, tá? Os anjos, eles não seguem ordem de homem, somente a ordem de Deus. Quando João foi querer adorar o anjo, lá em Apocalipse, a Bíblia diz que o anjo vai dizer: não faças isso, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. Adora, pois, a Deus. Então, o anjo não recebe adoração, né? Não recebeu adoração. E ele disse que ele é conservo de João, nosso e dos profetas. Então, gente, é muito triste que a gente vê hoje pessoas adorando os anjos, tá? Os anjos, eles não aceitam adoração, tá? Os anjos não aceitam adoração. Os anjos, eles são criatura. Agora Jesus, sim, Jesus é o criador de todas as coisas. Enquanto os anjos são criatura, o nosso Cristo é o Criador. Enquanto os anjos tiveram um início, a Bíblia diz que o nosso Cristo, ele é eterno. Os anjos, eles adoram, mas o nosso Cristo, ele é adorado. Então, o nosso Cristo que merece, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que merece toda adoração, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Hoje em dia o culto tá ali, né? Mas se alguém aparecer com uma visão e dizer: olha, o anjo, pronto, começa aquele movimento, aquele reboliço, aquela adoração de anjos, e não é isso que Deus quer. É o Senhor Jesus que é o centro do nosso culto. É Ele que tem que ser adorado, não é os anjos. Os anjos têm força? Tem. A Bíblia diz que Deus, olha só, gente, né? Que o nosso Deus que merece sim toda adoração, porque Ele sim é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso, tá? Então, os anjos, eles foram criados, acredito eu, que de uma só vez, tá? De uma só vez. Por quê? Porque eles não podem se reproduzir. Não são como nós os homens. A Bíblia diz que Deus criou um homem e uma mulher, né? Deus criou ali um homem e uma mulher. E depois eles se reproduziram, né? Deus foi fazendo a gente se reproduzir. O homem foi se reproduzindo. Mas os anjos não. A Bíblia diz que eles não têm sexo, tá? Eles não se reproduzem. Então, eu acredito que foram criados de uma só vez. Não como o ser humano, que foi apenas um homem e uma mulher, um casal, né? Mas ali os anjos não. Eles foram, acredito eu, que foram criados de uma só vez, tá, gente? Então, adore a Deus, tá? Adore a Deus, não tenha medo também, não tenha medo de anjos, né? Tem gente que tem pavor de Satanás, que faz até apologia a Satanás. Ai, meu Deus, Satanás, fica com medo, porque Satanás é um anjo caído, né? Aí fica com aquele pavor, aquele medo. Não tenha medo. Não faça apologia a Satanás, ele não tem poder. A Bíblia diz que quando ele vier para cá, para a terra, a trindade satânica. O apóstolo Paulo aos Tessalonicenses vai dizer que o homem do pecado, quando ele vier, ele vem com todos sinais e prodígio de mentira. Então, Satanás, o poder dele é de mentira, tá, gente? Com todos sinais, prodígios de mentira. É isso que Paulo vai dizer aos Tessalonicenses quando eles vierem, a trindade satânica para cá, para a terra, né? Que vem o anticristo, o falso profeta. Então, eles vêm com todo sinal, prodígio de mentira, tá? Então, não tenha medo de Satanás, não fica com medo de Satanás, tema a Deus, que esse sim é poderoso. A Bíblia diz que Deus é poderoso, gente, tão poderoso. Olha só o poderio de Deus, do nosso Deus. Olha
como ele é poderoso, que a Bíblia vai dizer que quando ele for prender a Satanás, a antiga serpente, sabe o que ele vai fazer? Ele não vai mandar uma legião de anjo, ele não vai mandar 10.000 legiões de anjos. Não, Deus não vai fazer isso. A Bíblia diz que ele vai enviar um anjo. Apenas um anjo vai prender a antiga serpente chamada diabo. Então, olha só, gente, como o nosso Deus é poderoso. Então, quando você chegar no culto, adore a Deus, tá? Os anjos, eles foram feitos para... A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, o livro de todo mal. Então, os anjos, o papel deles é nos livrar, nos guardar, nos proteger sobre o mandato do Senhor. Tá? Eles estão ali esperando a ordem do Senhor. Então, quem é o Todo-Poderoso é o Senhor. Então, é isso, gente. Fique com essas palavras, tá? Adore a Deus. Os anjos têm força, têm poder, mas o nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Ele sim que deve ser adorado.